Bom dia, presidente, bom dia a todos os parlamentares aqui presentes, bom dia ao público que interage com a gente pela televisão, pelas redes sociais. E hoje, além de desejar um bom ano legislativo para todos e todas, que a gente consiga produzir mais e cada vez melhor melhorias para a sociedade paranaense, eu venho tratar de um tema que é para falar de um político do estado do Paraná. O senador Oriovisto, aquele que não é visto pelo estado do Paraná, aquele que os municípios não conseguem receber a sua presença, mas aquele que é visto pelos pequenos municípios como uma pessoa que quer extirpar, eliminar a pequena cidade. E agora, se não bastasse seu projeto de lei 195 sobre a extinção dos pequenos municípios, é autor também e virou relator da proposta de emenda à Constituição 186, que autoriza o governo federal a reduzir a jornada de trabalho e o salário do servidor público em 25%, numa situação tida pelo Estado como emergencial. É incrível a capacidade desse senador não ter leitura política do Estado. É incrível não conhecer a realidade. Mas é incrível mesmo a sua falta de percepção. Porque ao mesmo tempo que diz que quer fazer um Estado eficiente, um Estado enxuto, que gaste menos, nunca se pronunciou na condição de ser parlamentar e vender para o governo federal. Gosta tanto de leis polêmicas, mas não vem uma lei de sua autoria proibindo, por exemplo, um parlamentar, um senador, de ter empresas que façam negócio e vendam para o governo. Por que será tamanha distinção entre o que pensa e o que faz? O povo paranaense elegeu o senador Oriovisto para defender o estado do Paraná, para se pronunciar sobre o fechamento da Fafem, por exemplo, sobre o prejuízo que a Petrobras, ao sair do Paraná, vai causar às finanças do estado, mas disso ele não se pronuncia. A pronúncia dele, infelizmente, é para bem próprio. Infelizmente, é um senador que foi eleito pela base do governo, que aproveitou uma onda para se eleger, e tem seus méritos, não criticando isso, mas a postura ultimamente não representa o estado do Paraná. Foi o único senador paranaense dos três a assinar essa PEC ambiciosa, essa PEC de quem não conhece o serviço público e de quem não entende o quão é importante. No Paraná, 64 cidades, deputado Tadeu, estão em risco pela irresponsabilidade do senador. Segundo o seu projeto de lei, sei que o deputado Romanelli propôs uma audiência muito importante, que foi adiada do dia 4 agora para o dia 12, mas o seu projeto de lei seriam afetadas cidades com menos de 5 mil habitantes, que não tenham 10% de sua receita própria, menor do que a arrecadação total. Uma contradição. Se a gente apresentasse isso nas 5.500 cidades do Brasil, 82% das cidades com mais de 400 mil habitantes, por exemplo, não tem esse perfil. É um discurso moralista, irresponsável, um indicador mentiroso de quem não entende economia. É populismo puro, numa nova versão, faceada de eficiência, de Estado enxuto, de inovação, de tantos outros nomes que não são verdadeiros. O senhor me permite uma parte na sequência, deputado? Sim, um minutinho, deputado. A Confederação Nacional dos Municípios coloca em texto que os municípios que compõem a população com até 5 mil habitantes são 1.252 no Brasil, 22,5% de todos os municípios do estado. Possuem pequenos núcleos urbanos, mas a riqueza se dá de modo geral na área rural. Para a CMN, ao propor a extinção desse município, é um grande equívoco e falta de conhecimento da realidade brasileira. No caso do senador, falta de conhecimento da realidade paranaense. Ao aplicar esse conceito, em 5.568, 82% das cidades não teriam esse limite. Importante ressaltar que ainda há um grande equívoco em relação à definição da arrecadação própria, reduzindo-se os tributos arrecadados diretamente pelos municípios, que consideram as transferências constitucionais previstas pela Constituição, que são arrecadadas pela União. Por fim, em quase todo o mundo,
nosso líder do governo, deputado Ussen, só cunho de informação. Em todo o mundo, em países menores que o Brasil, na França, por exemplo, tem 36 mil cidades. Na Alemanha, que é menor que o Brasil, 11 mil. Na Espanha, 8 mil. Que nesses países mais desenvolvidos, a desconcentração urbana é uma solução para os problemas. É o contrário do que pensa o nosso senador. E além disso, a emancipação e fusão, deputado Romanelli, é de competência dessa casa, dos municípios. Não é um pertencente à esfera que o mesmo quer colocar. Já cedo à parte, deputado Tadeu, e com relação à proposta 186, assinada pelo senador e agora relator da proposta, no seu próprio site, a emenda dela é: altera o texto permanente da Constituição e atos de disposições constitucionais transitórias, dispondo sobre medidas permanentes e emergenciais de controle de crescimento das despesas obrigatórias e de reequilíbrio fiscal no âmbito dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social da União e da outras providências. No parágrafo 3º, diz que no período em que trata o caput, a jornada de trabalho dos ocupantes de cargos, funções, empregos públicos da administração direta e indireta, autarquia, fundação, poderá ser reduzida em até 25%, com adequação proporcional dos seus subsídios e vencimentos em nova carga horária, nos termos normativos do Poder Executivo, Judiciário, Legislativo, Ministério Público e Conselho do Ministério Público. No site do senador, essa matéria é do site dele, o mesmo se gaba que a proposta é um avanço de modernização na legislação administrativa. Mas fica aqui uma pergunta, nobre senador Oriovisto, que não é visto pelo povo paranaense. Que tal uma lei, senador, que proíba o grupo positivo, por exemplo, de qual Vossa Excelência é detentor, vender para o governo federal? Aliás, o negócio é tão bom que dentro do grupo positivo, Vossa Excelência criou um grupo chamado Aprende Brasil, que vende várias coisas para o sistema de ensino. São livros didáticos, livro digital, assessoria pedagógica, avaliação externa de aprendizagem, Aprende Brasil On e outras coisas. O grupo positivo está sendo negociado provavelmente por um grupo cearense, por 1,65 bilhões. Mas o Aprende Brasil, que vende serviço para educação, não está sendo negociado. Deve ser porque o negócio é bom, legítimo, honesto. Mas já que se é para ter respeito e moralidade, propõe essa lei, senador, que o senador, o deputado, não faça negócio com o governo. Deputado Tadeu. Obrigado pela parte. Eu acho que Vossa Excelência aborda um tema, como aqui já fez o deputado Romanelli também, que envolve uma boa parte, se não da população, até porque nós temos uma grande concentração de população nos maiores municípios, pelas questões econômicas, pelas questões sociais, mas territorial. Territorial. E não pode ser desconsiderado. Você não pode desconsiderar que o pequeno município, ele tem um papel fundamental, inclusive, para manter as pessoas naquele local. Indo no sentido contrário do que vai o mundo, o senador Eurovisto precisa, pelo menos eu acredito, e deve ter a sua assessoria, ler o que acontece hoje em outros países, onde se busca fazer com que os pequenos municípios tenham incentivo para que possam manter a sua população. Nós não podemos fazer um processo de retirar pessoas, porque é isso que vai acontecer, retirar pessoas dos pequenos municípios quando eles não forem mais municípios e migrarem para os centros maiores da forma como aconteceu na década de 70, 80. E Vossa Excelência citou bem, o senador Eurovisto é uma pessoa muito respeitável, tão respeitável quanto eles são as suas empresas, que agora, inclusive, uma delas, que talvez não seja mais nem sua, concorre para vender urnas eletrônicas para este pleito que nós teremos esse ano, num valor, faz parte de uma concorrência de mais de 600 milhões de reais. Então, quando se fala em economia, eu acho que a gente não pode ter aquela lógica que virou popularmente, ou farinha pouca, meu pirão primeiro. Ou seja, falta dinheiro, minhas empresas correm para o Estado. Ou será que o senador esquece como que o positivo cresceu com o ProUni, como cresceu com outras iniciativas do governo federal, como cresceu vendendo computadores para todos os estados? Agora, vir falar em redução de municípios para fazer economia é, no mínimo, ter uma amnésia extremamente conveniente. Obrigado, senhor deputado. Deputado Romanelli, na seguida, deputado Recalcati. Eu queria apenas cumprimentar pela profundidade com que Vossa Excelência
fala sobre um tema muito importante que envolve a vida de pelo menos de paranaenses. Por favor. Tanto a PEC do governo federal, nesse ponto, é extremamente nociva à população paranaense, quanto o projeto de lei do Oriovisto Guimarães. O fato é que o senador Oriovisto Guimarães, ele trabalha na lógica seguinte: município que não dá lucro tem que fechar. Essa é a lógica dele. Isso mesmo. A mesma lógica que ele fez com a Positivo Informática aqui. Depois do Paraná ter dado 440 milhões de reais de crédito presumido de ICMS para ele, quando encerrou, ele imediatamente retirou a fábrica do Paraná. Esse é o fato real, 440 milhões, que quer receber mais 130 milhões do Estado do Paraná. O fato é que, infelizmente, as pessoas hoje elas criam uns personagens, querem dizer para a população aquilo que elas não são. E Vossa Excelência está correto. É a vida das pessoas que está em jogo. E é prerrogativa desse parlamento. Entende? Pois não, deputado. Eu extrapolei o tempo aqui. Mas, indiscutivelmente, é uma usurpação da competência dessa Assembleia Legislativa de discutir sobre incorporação e fusão de municípios. Por isso que é importante, e a audiência é dia 12 de fevereiro, é uma audiência dessa casa aqui, com a MP, com todos os municípios atingidos e com os deputados municipalistas. Porque o Paraná não pode ficar com a voz calada. Por isso, parabéns, deputado Arilson, por ter ido à tribuna e ter tratado com tanta profundidade a importância desse tema. Obrigado. Deputado Recalcati, infelizmente acabou o nosso tempo. Declino. Deputado Arilson, eu não falo em nome da mesa executiva, mas a posição desse presidente da casa também é totalmente contrário ao posicionamento do senador Oriovisto. Até porque nós conhecemos a realidade dos pequenos municípios que estão muito bem hoje estruturados em todo o interior do Paraná. Obrigado.